Bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. É uma alegria poder estar aqui nesta manhã, fazendo esta live, trazendo a palavra do Senhor ao coração de cada um dos nossos irmãos da igreja. Fico feliz em saber que você está aí conectado com a gente. Você vai dando o seu joinha, seu like aí, participando. Com certeza você vai ser ricamente abençoado nessa manhã. Quando eu estava em casa, eu estava meditando em algo que Deus estava falando em meu coração a respeito da união. Apesar de nós não estarmos reunidos no mesmo local, mas nós estamos unidos pelo Espírito Santo. Porque é uma diferença muito grande de reunirmos e estarmos unidos. Muitas vezes uma igreja pode estar reunida, mas não estar unida. Agora aqui nós estamos separados de ambientes, cada um em suas casas, mas nós temos a certeza que estamos unidos pelo Espírito Santo de Deus. E nesta manhã, eu gostaria de fazer uma oração para nós iniciarmos e agradecer a Deus, agradecer ao Bispo Ney, à Bispa Kelly, que tem nos dado essa oportunidade, né? A Igreja Batista Vivar, ela não parou, ela continua avante, ela continua fazendo o papel dela aqui na face da terra, pregando o Evangelho, levando uma mensagem de fé, de esperança para todas as pessoas que estão, conectados conosco aqui. Então, com certeza, Deus, Ele estará falando ao seu coração nesta manhã. Então, você aí na sua casa, gostaria que você elevasse os seus pensamentos agora diante do trono da graça, e nós iremos fazer uma oração para nós iniciarmos, o estudo da palavra. Ó Deus maravilhoso, é no nome do Senhor Jesus que estamos aqui diante do Senhor. Te agradeço pela vida de cada um dos irmãos. Ó Pai, sabemos que muitas pessoas neste momento estão conectadas conosco. Ó Deus maravilhoso, te agradecemos porque temos a certeza que o Senhor se faz presente. Ó Deus, na vida de cada um, através do Teu Santo Espírito. Porque quando o Senhor disse que o Senhor voltaria para o Pai e o Senhor enviaria outro Consolador, tratava-se exatamente do Espírito Santo de Deus que estaria sendo enviado. E através do Espírito Santo, nós temos a comunhão com o Senhor, independentemente do local que estamos, ó Pai. Estamos aqui para te louvar, para te exaltar, para bendizer o teu santo nome. E queremos, ó Pai, te agradecer por este privilégio, te agradecer pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua misericórdia. Queremos, Senhor Jesus, te agradecer pelo teu cuidado. E queremos te agradecer por poder estarmos aqui, ó Pai, estudando a Tua Palavra. Abençoa a vida de cada um dos irmãos, ó Pai. Abençoa a vida de cada um daqueles que estão nos assistindo agora. Que o Senhor possa abençoar as suas casas. Que o Senhor possa cobri-los, ó Deus, com Teu sangue. Que o Senhor possa falar ao coração de cada um, trazendo a Tua paz, trazendo o Teu conforto, mostrando que o Senhor está no controle de todas as coisas. E por isso, ó Pai, nós rendemos graças a Ti e colocamos as nossas vidas no Teu altar. Fala conosco agora, Pai, através da Tua palavra. No nome do Senhor Jesus, nós oramos e Te agradecemos para a Tua glória. Amém e amém, Jesus. Nós estamos estudando a carta aos Efésios. Então, os irmãos que estão conosco ali todas as manhãs de domingo, sabe que nós iniciamos o estudo da carta aos Efésios, e hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 3.
Quando estava falando com o Bispo Ney, ele deixou bastante à vontade em relação a isso. Se nós deveríamos trazer uma palavra em relação às circunstâncias que estamos vivendo, ou se nós deveríamos continuar o estudo. E ali eu pensei da seguinte maneira: a igreja não parou. As coisas do mundo, as coisas terrenas que pararam, as coisas espirituais não param. Então nós estamos aqui aprendendo a palavra de Deus, e eu tenho certeza que mesmo na continuidade desse estudo, você será abençoado e o Espírito Santo de Deus vai trazer uma palavra para o seu coração. E por isso, nós queremos dar continuidade nesse estudo, que nós iniciamos na carta aos Efésios. Então eu gostaria que você aí na sua casa, você abrisse a sua Bíblia. Nós estamos aqui também projetando o texto bíblico. Você pode acompanhar aí da maneira que você achar melhor, pelo computador ou com as escrituras na mão. Então vamos lá. Efésios capítulo 3, do versículo 1 ao 13. Está escrito assim. Então vou me virar aqui porque eu vou aproveitar a tela para nós fazermos a leitura. Amém? Então está escrito assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo, pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Glória a Jesus. Aqui, antes de nós entrarmos propriamente no capítulo 3, eu gostaria de deixar aqui todos aqueles que estão nos acompanhando um pouco assim, a par daquilo que está acontecendo aqui na carta aos Efésios. Porque talvez você não participou dos outros dias, então eu gostaria de fazer um resumo bem breve a respeito daquilo que nós já vimos até agora. Nós iniciamos ali na carta aos Efésios e nós falamos que a carta aos Efésios, ela é dividida em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 3 e do capítulo 4 ao capítulo 6. E nós poderíamos descrever essa divisão da seguinte maneira: do capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele vai tratar a respeito da convicção e dos privilégios que nós cristãos temos em Cristo Jesus. Na segunda parte de Efésios, ele vai tratar a respeito da conduta e da responsabilidade de cada um de nós cristãos diante de Cristo e diante da igreja.
E aí nós iniciamos e falamos a respeito ali do capítulo 1, quando o apóstolo Paulo ele começa mostrando para os Efésios, e isso também para nós, ele começa mostrando ali as grandezas de Deus, né, do mistério, daquilo que Deus havia planejado na eternidade passada, na eternidade futura. E ele começa mostrando isso no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. Então, de uma forma assim maravilhosa, ele coloca as suas palavras ali, mostrando esse plano que Deus tinha e tem para cada um daqueles que se achegam a ele. E aí depois, na segunda parte do capítulo 1, ele vai falar a respeito do peso que ele tinha em relação aos Efésios, na questão da oração. Ele tinha um peso de responsabilidade sobre ele, porque agora ele tinha apresentado algo de uma forma sintética, vamos dizer assim, de uma forma resumida. Ele tinha feito essa introdução, e agora ele fala para os Efésios que ele tem aquela responsabilidade, aquele peso nos seus ombros, de estar orando todos os dias em favor dos Efésios, para que os Efésios pudessem compreender e eles pudessem realmente desfrutar daquilo que Deus tinha para eles, do privilégio que os Efésios tinham de saber que Cristo é o cabeça da igreja, que Cristo, ele é o cabeça de toda a criação. Então ele sentiu esse peso, essa responsabilidade de orar para que Deus pudesse abrir a mente, o entendimento dos Efésios, para que eles pudessem compreender essas maravilhas reveladas pelo apóstolo Paulo aqui, que o Senhor concedeu ao apóstolo Paulo. Chega no capítulo 2, ele vai falar, melhor dizendo, no finalzinho do capítulo 1, ele vai falar a respeito do poder que Deus usou para ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos. E quando ele entra então no capítulo 2, ele vai falar a respeito desse poder que Deus usou para ressuscitar Jesus. Deus agora está usando esse poder também para ressuscitar cada um de nós. Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Deus, ele vem agora, através do Espírito Santo, e nos ressuscita. Nos ressuscita em Cristo, para que possamos viver uma vida espiritual na presença do Senhor. Porque ele mostra ali no início do capítulo 1, que nós temos um privilégio que muitos cristãos não conseguem entender, muitas vezes porque não está com seu coração completamente aberto, ou não está realmente se alimentando da palavra. Mas nós, como cristãos, temos um privilégio que ele fala em Efésios capítulo 1, no versículo 3, que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse é um privilégio maravilhoso que nós temos. Então, ele começa dizendo a respeito desse poder que Deus usou para ressuscitar Jesus, e agora para nos ressuscitar, nos tirar da morte espiritual. E aí ele fala também a respeito da salvação dos gentios, que somos nós. O que é o gentio? Todo ser humano que não é judeu, ele é chamado na Bíblia por gentio. E quando esse gentio aceita Jesus Cristo, ele passa a ser igreja de Cristo. Da mesma forma o judeu, quando ele aceita Jesus, ele passa a ser a igreja de Cristo. Então ele vai falar a respeito da salvação que Deus concedeu para o gentio e para o judeu, aqui no capítulo 2. E na segunda parte do capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele vai falar de algo maravilhoso. Ele fala a respeito da nossa união com Cristo, aonde Cristo pegou o judeu, pegou o gentio e uniu os dois na igreja, em Cristo. E aí o maravilhoso é agora, porque nós vamos entrar no capítulo 3, e o capítulo 3,
ele vai falar exatamente de uma revelação da qual ele recebeu de Jesus Cristo, que é o mistério. E que mistério que é esse? É Cristo e a igreja. E aqui ele começa no versículo 1. Já deu para você se situar aí do que nós estamos tratando na carta aos Efésios. É lógico que foi de forma bastante resumida, mas apenas para que você pudesse compreender aquilo que está sendo tratado. Então, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele começa, no primeiro versículo ali, ele vai falar: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então ele começa falando da sua situação ali como um prisioneiro em Cristo. E aí logo no versículo 2 ele já muda de assunto, ou seja, é como se ele estivesse abrindo um parênteses. Esse parênteses que ele abre no versículo 2, ele fecha esse parênteses lá no versículo 13. E ele retoma o assunto novamente no versículo 14. Então aqui no versículo 1, quando ele está falando a respeito da condição da qual ele se encontrava, um prisioneiro de Cristo, e essa palavra, essa expressão, melhor dizendo, por esta causa, ou seja, que causa é esta? Por causa da questão que ele tinha colocado antes, porque ele vem falando de um assunto. E agora nesse capítulo 3, ele está falando por esta causa, a causa da qual ele está preso, qual que é? Por causa dos gentios. Mas por que ele está preso por causa dos gentios? Eu gostaria que o pastor Bruno, que está comigo aqui, quero agradecer a Deus aí pela vida do pastor Bruno, ele está aqui cuidando dessa parte da transmissão. Ele está aqui projetando para nós também as passagens bíblicas, que Deus possa abençoar a vida do pastor Bruno. E eu estou fazendo essa gravação aqui da casa dele, Estamos aqui fazendo essa transmissão aqui na casa do pastor Bruno, da pastora Tati. Eu gostaria, pastor Bruno, que você abrisse para mim aí a referência Atos capítulo 21, versículo 29. Atos 21, 29 está escrito assim: porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. Aí lá no Atos capítulo 22, versículo 21, está escrito assim: e disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Então vocês percebem qual que era a causa que o apóstolo Paulo, ele havia sido preso? Porque, conforme eu havia explicado no domingo passado, que havia uma separação entre os judeus, entre os gentios, havia uma barreira que separava esses dois povos. Até a vinda de Jesus Cristo existia os judeus e os gentios. Foi depois de Cristo que passou a existir uma terceira classe que a Bíblia chama de igreja. Então até naquele tempo existia uma barreira de separação entre o gentio e o judeu, ao ponto que o gentio, quando ele se achegava aos judeus, o gentio ele não poderia participar da congregação. Ele precisava ficar no átrio, ou seja, no pátio do lado de fora do templo. Então o templo ele tinha uma divisão assim: existia o átrio externo, existia o local santo e depois existia lá o santo do santo. O gentio ele não tinha acesso ao templo. Ele não poderia entrar dentro do templo, ao ponto de que se ele desobedecesse essa regra, esse mandamento dos judeus, aquela pessoa era passível de pena de morte. E foi exatamente o que aconteceu com o apóstolo Paulo aqui em Atos. Eles estavam dizendo que o apóstolo Paulo
tinha introduzido Trófimo, que era um grego, um gentil, dentro do templo. Então eles queriam literalmente matar o apóstolo Paulo por causa disso. E agora o apóstolo Paulo está preso. E ele está dizendo aqui para os efésios, né, que ele era um preso em Cristo. Ele não quis dizer para eles que ele estava preso lá em Roma, as circunstâncias como ele estava, a circunstância que ele estava vivendo ali ou passando em relação à sua prisão. Ele quis passar algo para os efésios ali, para estimular a fé deles, dizendo assim: eu estou preso em Cristo. Ou seja, as tribulações que ele estava passando ali, era algo que deveria trazer esperança para os cristãos. E eu poderia abrir um parênteses aqui, antes da gente continuar. Muitas vezes nós estamos aí nessa situação, né? Parece que estamos presos. Parece que estamos enclausurados, né? Todos dentro de suas casas. Mas nós temos que lembrar de uma coisa: o nosso corpo pode estar preso dentro de uma casa. O nosso corpo pode estar limitado a sair, a fazer as atividades que nós estávamos acostumados a fazer. Mas nós que estamos em Cristo, o nosso espírito ele é livre. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Era isso que o apóstolo Paulo queria mostrar para os efésios, que era o corpo dele que estava preso. O corpo dele estava na prisão, mas o espírito dele não, o espírito dele estava em Cristo. Então você que está aí na sua casa, você que está aí pensativo, você que está aí talvez, né, em dúvida, inseguro em relação das coisas que está acontecendo, meu irmão, olha para as Escrituras. Você está em Cristo Jesus, sentado nas regiões celestiais, desfrutando da glória do Senhor. Então nada pode segurar a igreja. Tão verdade isso que nós estamos aqui anunciando a palavra através da internet. A palavra de Deus está sendo pregada, você está sendo abençoado. A palavra de Deus vai ter um alcance da qual a gente não tem dimensão. Muitas pessoas vão ouvir a palavra, muitas pessoas vão se render a Cristo, muitas pessoas serão abençoadas. Por quê? Porque a palavra do Senhor está sendo pregada. Porque esse mundo aqui vai ficar, irmãos. Esse mundo aqui vai ficar. Não adianta as pessoas ficarem presas nas coisas, né, materiais, financeiras. Nós precisamos estar com os nossos olhos em Jesus. Talvez a gente precisa parar agora e refletir. Será que realmente eu estava dando valor nas coisas espirituais como eu deveria dar? Será que realmente eu estava priorizando as coisas do reino como eu deveria priorizar? Porque todos nós estávamos numa correria. Ninguém tinha tempo para nada. Ninguém conseguia parar para ler a Bíblia. Pessoa com dificuldade para poder orar, buscar ao Senhor. Deus está falando comigo e com você nesta manhã. Agora você vai aprender. Você vai aprender o que é mais importante, o que é essencial, o que é primordial. São as coisas espirituais. É a minha palavra, é a oração, é a comunhão comigo. É o Senhor Jesus quem está dizendo para mim e para você nesta manhã. Mas o apóstolo Paulo, ele continua então no versículo 2, ele fala da seguinte maneira, versículo 2 do capítulo 3, ele vai falar assim: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Ou seja, essa expressão que ele usa, se é que tendes ouvido, é como se ele estivesse dizendo assim: com certeza vocês já sabem, já tendes ouvido. Ou seja, ele está dizendo aos seus leitores que ele tinha essa segurança
de transmitir para os efésios essa dispensação da graça. Ou seja, o que é a dispensação? Aqui, essa palavra dispensação, ela nos remete à mordomia. E o que é um mordomo? O mordomo, ele é um administrador dos bens de outro. Então, aqui o apóstolo Paulo, como mordomo, ele foi responsabilizado por Deus a transmitir a dispensação da graça para os gentios. E ele começa dizendo aqui que ele, conforme aquilo que ele já havia passado para eles, que era para eles então ter o entendimento de que ele tinha esse entendimento, né, e essa compreensão clara de explicar e de passar para eles o que Deus havia revelado para ele. Porque quando nós chegamos no versículo 3, olha o versículo 3. Como me foi este mistério manifestado por revelação, como antes um pouco vos escrevi. Então ele havia feito uma introdução, e agora ele vai começar a explanar, ele vai começar a mostrar mais detalhes dessa revelação. Porque o interessante aqui é o que ele fala a respeito que foi revelado para ele. Não foi um homem que revelou para ele, não foi o homem que mostrou para ele, ele não descobriu isso por si só, ele teve a revelação divina, ele teve a revelação do céu, o próprio Senhor Jesus trouxe para ele essa revelação, esse entendimento do mistério do qual nós veremos aqui. E o que é um mistério? Muitas vezes a pessoa fica perguntando, né? Ah, mas está falando de mistério, mas até agora não foi falado o que é o mistério. O mistério é um segredo espiritual, vamos dizer assim. É algo que estava encoberto, né? Encoberto com um véu. E Deus, ele guardou isso para si até o momento certo a ser revelado. E agora, conforme nós veremos aqui nesse estudo, Deus, ele revela para o apóstolo Paulo para poder trazer isso para a igreja. Deus, ele trouxe essa revelação para outros apóstolos também. Deus, ele trouxe isso para os profetas, mas do Novo Testamento. Então nós que estamos vivendo neste tempo, nós temos este privilégio de fazer parte da igreja do Senhor Jesus, que é o que ele vai tratar aqui a respeito deste mistério, porque isso havia sido encoberto lá no Antigo Testamento. Se você procurar no Antigo Testamento, você não vai encontrar. Poderia até já adiantar aqui algo. Os profetas do Antigo Testamento, eles falavam a respeito dos gentios, que eles chegariam a Deus, mas eles nunca falaram que esses gentios ocupariam um lugar de primazia. Eles entendiam que um dia os gentios iam se achegar a Deus, mas eles não compreendiam que o gentio agora, como igreja, ele teria um lugar de primazia. E aqui o apóstolo Paulo, ele começa dizendo, então aí no versículo 4, por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Então ele está dizendo aqui, que quando eles começassem a ler, quando eles começassem a estudar, eles iam perceber que o apóstolo Paulo tinha uma clara compreensão daquilo que Deus havia revelado ao seu coração. E no versículo 5 e 6, ele vai apresentar, né, de uma forma completa o que seria realmente o mistério. Olha aí o versículo 5 novamente. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens,
como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Olha que maravilhoso, irmãos. Olha que maravilhoso que o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você. E eu gostaria que o pastor Bruno pudesse colocar aqui no projetor a outra referência, Atos capítulo 15, versículo 8. E nós iremos fazer a leitura desse texto para nós compreendermos aquilo que Deus tem para mim e para você. Olha o que está escrito em Atos capítulo 15, versículo 8. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Agora olha Gálatas capítulo 3, versículo 14. E para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Glória a Jesus. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo, que eu e você somos participantes da promessa. Que promessa que é esta? Se você olhar lá em Gênesis, Deus falando com Abraão, nós seríamos participantes da promessa em Cristo. E ali já estava sendo dito a respeito do Espírito Santo de Deus. Porque lá naquele tempo, o povo do Antigo Testamento, eles não tinham o privilégio que eu e você temos, de ter o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Ali o Espírito Santo, ele vinha sobre uma pessoa determinada por Deus, para cumprir um propósito específico. Agora hoje eu e você, através de Cristo, nós fomos colocados numa família. Eu e você fomos colocados como co-herdeiros em Cristo. Nós fazemos parte da promessa, e a promessa qual que é? Da salvação, do Espírito Santo nas nossas vidas. Essa é a promessa para a igreja. Nós precisamos compreender isso, porque quando nós olhamos aqui para as Escrituras, vou pedir para o pastor Bruno voltar novamente no versículo 5 e 6, quando nós olhamos aqui para as Escrituras, nós precisamos ter uma compreensão muito clara. Qual que é essa compreensão? No versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo, ou seja, que mistério que é esse que o apóstolo Paulo está dizendo? O mistério é que Cristo, ele veio aqui nesse mundo, morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, ao terceiro dia ele ressuscitou, e através da sua ressurreição hoje, todos aqueles que confessam a Cristo como seu único Senhor e Salvador, essa pessoa passa a viver espiritualmente, e essa pessoa, no momento que ela é ressuscitada da sua condição de morta espiritual, essa pessoa agora, ela passa a ter na vida dela o Espírito Santo atuando nela, e porque ela tem o Espírito Santo, essa pessoa passa a fazer parte do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é a união, tanto do gentio, quanto do judeu, que recebem Cristo como seu único Senhor e Salvador. Por isso nós fazemos parte de um mesmo corpo. E nós somos participantes de qual promessa? A promessa em Cristo, a promessa da salvação. Porque quando ele disse lá para Abraão que ele seria pai de nações, de multidões, e que todas as famílias da face da terra seriam abençoadas através dessa aliança, essa bênção é exatamente a bênção da salvação. Porque a gente não pode confundir uma coisa. Nós não podemos confundir algo. Igreja com Israel. Existe uma distinção. Se você pegar as Escrituras, existem promessas específicas para Israel, existem promessas específicas para a igreja.
E existem profecias relacionadas a Israel, existem profecias relacionadas à igreja, e existem também profecias relacionadas às nações do mundo, às nações gentílicas. Então, nós precisamos ter essa compreensão. Então, vou passar algo assim, breve para vocês compreenderem mais o que eu estou querendo dizer. Quais são as promessas para Israel? Aqui são algumas, mas para você ter uma ideia da distinção. Israel, bênçãos temporais, povo escolhido na terra, e serão abençoados no milênio. Ou seja, tem pessoas que não entendem dessa maneira, mas ela precisa fazer um malabarismo com as profecias. Por quê? Porque nós precisamos entender que existem profecias aqui que só se encaixam com o povo de Israel. E Deus vai tratar com o povo de Israel. E o milênio é um momento onde Deus vai abençoar Israel, entregando para Israel a terra que ele havia prometido para Abraão. Essa terra é uma terra literal, é a terra de Israel. E até hoje, Israel não tomou posse 100% dessa terra. Então essa promessa precisa se cumprir, e ela vai se cumprir somente no milênio. Então isso foi profetizado, prometido para quem? Para o povo de Israel. Agora para a igreja é todo gentil e todo judeu que aceita Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele passa a fazer parte da igreja. Qual é a promessa para a igreja? A promessa para a igreja são bênçãos espirituais, chamada para ser a noiva celestial de Cristo, e reinará sobre tudo com Cristo. Olha que maravilhoso. Eu e você somos igreja. Eu e você temos este privilégio de sermos a noiva de Cristo. É um alto privilégio. Essa noiva está sendo preparada. Deus, ele tem um amor, ele tem um cuidado para com a igreja. Eu e você somos a igreja. Este momento que nós estamos vivendo é um momento do qual nós devemos refletir realmente como eu tenho sido a noiva de Cristo, como que eu tenho me portado como noiva. Será que essa noiva está sendo uma noiva que realmente ela tem se preparado para o seu noivo? Ou ela tem sido uma noiva negligente, uma noiva relaxada, uma noiva displicente, uma noiva que realmente não valoriza o seu noivo? Não, aqui nós estamos vivendo um tempo do qual Deus quer ajustar as contas conosco, para que realmente possamos lavar as nossas vestes, preparar as nossas vidas, para que nós possamos encontrar com o noivo nos lugares celestiais, porque ele haverá de buscar a sua igreja. Aleluia. Eu e você precisamos entender isso, que Deus, ele tem um plano para a igreja, mas ele não esqueceu a nação de Israel. E da mesma forma, nós podemos também usar esse tempo do qual estamos vivendo hoje, que as pragas são proféticas, que as pragas seriam lançadas sobre a terra, porque Deus, ele vai julgar as nações. Deus, ele vai julgar as nações. E nós estamos caminhando a cada dia, as profecias se cumprindo diante dos nossos olhos. E nós estamos apenas no princípio das dores. Por isso nós devemos a cada dia se firmar mais e mais com o Senhor Jesus. E aí o apóstolo Paulo, ele continua no versículo 7. Ele vai dizer assim: do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado, segundo a operação do seu poder. Olha só, ele foi feito ministro. E o que é o ministro? A palavra ministro significa servo. Ele foi colocado como servo de Deus, para anunciar este mistério, do qual havia sido reservado para esse tempo do qual estamos vivendo. Este mistério havia sido guardado até que Jesus viesse e cumprisse o propósito do qual Deus havia estabelecido.
E o apóstolo Paulo, é interessante que ele fala, pelo dom da graça, segundo a operação do poder. Ou seja, ele também foi alvo da graça. Ele era um homem que foi perseguidor da igreja. Ele era um homem altamente religioso. Ele era um homem que vivia longe da presença do Senhor. E ele foi alcançado por esta graça bendita, da qual nós também fomos alcançados. E ele fala pela operação do poder, porque a situação que ele vivia, e ele se coloca como principal pecador, ele entendia isso. A gente vai ver aqui no próximo versículo, ele entendia que ele era um pecador, e ele se considerava como o pior dos pecadores. E ele está dizendo que através do poder de Deus, Deus pôde levantar ele da onde ele estava, e trazer ele para perto, e usar ele como instrumento, para que o evangelho da graça fosse anunciado para todas as nações. Aleluia. Chega no versículo 8, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Que riquezas que são essas? Olha só a situação que nós estávamos. Conforme eu disse aqui, se você voltar depois aí, quando terminar essa live, você pegar e falar assim, eu vou dar uma estudada, eu vou ler desde o capítulo 1 de Efésios. Se você voltar e estudar ali no capítulo 2, você vai ver que riquezas incompreensíveis são essas. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós éramos rebeldes, obstinados, vivendo totalmente ao bel prazer, fazendo tudo aquilo que realmente agradava a nossa carne, o nosso coração. Nós éramos inimigos de Deus, nós já estávamos condenados, porque a Bíblia diz lá em Romanos, que aquele que não está em Cristo, ele já está condenado, melhor dizendo, em João fala isso, aquele que não está em Cristo, já está condenado, e o apóstolo Paulo em Romanos 3:23 fala, que todos foram destituídos da glória de Deus, ou seja, nós já estávamos numa condição de pecadores. Por isso o apóstolo Paulo no capítulo 2 fala que nós éramos filhos da ira. E agora ele vem com essa mensagem do evangelho, mostrando as riquezas incompreensíveis de Cristo, porque isso realmente é algo que não entra na nossa cabeça, como que um Deus santo, todo-poderoso, maravilhoso, soberano, tem o controle de todas as coisas, ele no seu infinito amor, ele envia o seu filho amado, o seu único filho, para morrer na cruz do Calvário, para nos resgatar da morte, do pecado e da condenação eterna. E o apóstolo Paulo fala que ele foi incumbido dessa responsabilidade de anunciar aos gentios essas riquezas incompreensíveis. E no versículo 9, então, o apóstolo Paulo, ele fala da seguinte maneira: e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Olha só que maravilhoso. Estava oculto. Ninguém sabia disso. Ninguém sabia qual era o plano de Deus. Ninguém sabia, o que Deus tinha planejado em relação ao ser humano. Mas Deus, ele guarda isso. E ele guarda isso para o tempo apropriado. E o tempo apropriado foi quando Jesus Cristo veio. E esse tempo já se passaram, pelo menos, mais de 2000 anos. E aí eu gostaria de abrir um novo parênteses aqui. São mais de 2000 anos de história. Mais de 2000 anos que o Evangelho da Graça está sendo pregado. Mais de 2000 anos que a porta da graça, a dispensação da graça está aberta.
Será que estamos realmente valorizando esse tempo da graça? Será que realmente nós estamos vivendo da maneira como deveríamos viver nesse tempo da graça? Porque esse tempo da graça ele vai terminar. Esse tempo da graça vai chegar o momento que as portas vão se fechar, porque o Senhor Jesus, ele voltará para arrebatar a sua igreja. Nós não podemos brincar, as pessoas parece que não levam a sério, as pessoas parece que não conseguem acreditar no que está escrito aqui na palavra. A palavra de Deus, ela é verdadeira, a palavra de Deus, ela é soberana. Cada profecia que está escrito aqui, ela se cumpriu, e as que estão para se cumprir, vão se cumprir, e muitas estão se cumprindo diante dos nossos olhos, e muitas vezes parece que estamos adormecidos diante disso, e a porta da graça vai fechar. A porta da graça, ela vai chegar um momento em que não vai ter mais oportunidade, assim como aconteceu lá na época de Noé. Deus havia levantado Noé para anunciar a salvação, porque Deus derramaria ali chuva sobre a terra, viria um dilúvio que destruiria toda a terra, e o povo rindo de Noé, o povo falando que Noé havia ficado louco, que isso, construir um barco desse tamanho, e ninguém acreditava na mensagem de Noé, até que chegou o tempo, aonde Noé terminou de construir aquela arca, aonde chegou o tempo que todos os animais foram colocados dentro daquela arca, Noé entrou com sua família na arca, e Deus derramou o dilúvio sobre a terra. Isso está acontecendo nos nossos dias, os sinais estão aí para nós, tudo que está acontecendo à nossa volta, vai chegar o momento que essa porta vai fechar, e aqueles que brincaram, aqueles que negligenciaram, aqueles que não se atentaram para as palavras do Senhor, ficarão aqui nesta terra. E se hoje, muitos entram em desespero, por causa de um vírus que paralisou o planeta, você já parou para imaginar o que será a grande tribulação? O que será na grande tribulação os juízos de Deus sobre essa terra? Porque Deus, ele é amor, mas ele é justo, e porque ele é justo, ele punirá o pecado. Isso nós precisamos entender. E o apóstolo Paulo, ele continua no versículo 10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecido dos principados e potestades nos céus. Isso aqui é maravilhoso, porque quando ele fala a respeito da multiforme sabedoria de Deus, é que os anjos, eles não tinham conhecimento, eles não tinham pleno conhecimento dos planos de Deus. O único que tinha esse conhecimento, a única pessoa que tinha esse conhecimento era Deus, somente Ele, estava guardado com Ele isso. Os anjos, os principados e potestades, não tinham esse entendimento dos planos que Deus tinha para a humanidade, dos planos que Deus tinha para a igreja. É a multiforme sabedoria. Você já parou para pensar o que seria essa multiforme sabedoria? Você já parou para pensar, nós como seres humanos, pecadores, falhos, cheios de erros, agora Deus, ele vem e nos resgata, e agora ele nos coloca nas regiões celestiais em Cristo, e quando chegar o momento, nós estaremos para sempre com Ele, como igreja. Você já parou para pensar o que é você ter uma posição de igreja por toda a eternidade ao lado de Cristo? A multiforme sabedoria de Deus, ela coloca em choque a sabedoria humana. O homem pensa que sabe alguma coisa, o cientista, ele pensa que sabe alguma coisa. Não quero menosprezar aqui a ciência, não quero menosprezar aqui toda a tecnologia, todo o conhecimento que o mundo já alcançou, mas a gente tem que entender que tudo isso para Deus
não significa nada. Porque o que vale para Ele é a eternidade. O que vale para Ele é nós estarmos em comunhão com Ele, buscando a sua presença, se aprofundando a cada dia na palavra. Isso é o que vai perdurar, isso é o que vai permanecer para todo sempre. Nós como igreja do Senhor Jesus, a noiva do Senhor Jesus, habitando com Ele para todos sempre, no novo céus e na nova terra. Aleluia! Glória a Jesus, que você possa ir dando aí, né, o seu like, o seu joinha, porque com certeza esse é o momento que você estará dando o seu glória a Deus, aonde você estará ali se regozijando, né, com a palavra que Deus está ministrando no seu coração. E o versículo 11, nós estamos indo já para o final, não quero estender muito a live, mas o versículo 11 está falando assim: segundo o eterno propósito que fiz em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Ou seja, Deus tinha um propósito. Esse propósito era um propósito eterno, que era do qual Jesus Cristo, esse propósito de Jesus vir aqui nessa terra e cumprir os planos do qual Deus já havia estabelecido. E aí ele fala algo que aí você tem que glorificar a Deus, irmãos. Você tem que glorificar a Deus. O versículo 12 ele vai falar que nós temos ousadia e acesso com confiança. Sabe o que significa isso? Que agora, em Cristo Jesus, eu e você temos acesso ao trono de Deus. Nós podemos entrar com ousadia. Essa ousadia não é uma irreverência, mas essa ousadia significa uma confiança, significa uma segurança, da qual eu e você, aonde quer que nós estejamos, nós começarmos a orar, nós começarmos a clamar, nós começarmos a falar com o Senhor, nós estaremos diante do trono da graça. Por isso é importante você orar, você buscar a presença do Senhor. Esses dias que você está em casa, não fica perdendo tempo na Netflix, não. Tem pessoas aí que falam assim: agora eu vou assistir todas as séries, né? Tem pessoas, né, pastor Bruno? Tem pessoas que falam assim: agora eu vou assistir a série que eu queria assistir. Esquece esse negócio de série. Pega a Bíblia, vai ler a Bíblia, começa a orar, começa a buscar ao Senhor, entra no trono da graça, começa a se revestir com o poder do Senhor, e eu tenho certeza que muitas coisas vão acontecer na sua vida, muitas coisas vão acontecer na sua casa, muitas coisas vão acontecer na sua família, pessoas que, da sua família que ainda não são salvas, eu tenho certeza que se você começar a orar, começar a clamar, começar a buscar, os seus parentes vão se converter, eles vão se chegar ao Senhor Jesus. Não que você não deva ter um momento de lazer ali, de descontração, não, você pode ter o teu período ali, você fala assim: eu vou assistir um filme agora, ou vou assistir pelo menos um episódio, tudo bem, mas tem pessoas que ficam ali horas e horas e horas diante da televisão e não consegue ficar meia hora de joelhos orando na presença do Senhor. Então é o momento de você refletir, é o momento que você tem que pensar: o que está acontecendo comigo? E Deus está trazendo aqui à minha memória a mensagem da célula que nós ministramos na terça-feira, quando nós falamos a respeito do vivo ou morto. Será que estamos vivos ou mortos? Nós devemos estar vivos para Deus e mortos para a carne. Porque se você não está tendo fome da palavra, você não está tendo sede do Espírito, se você não tem aquela vontade de estar ali na presença do Senhor, são sinais de morte. Se você está olhando tudo que está acontecendo no mundo e você não consegue compreender algo espiritual nisso, é porque há um sinal de morte. Agora, se você realmente está vivo para Deus, eu tenho certeza que você vai ter fome, você vai ter sede, e o seu coração, os seus ouvidos, a sua percepção estará aguçada para tudo aquilo que está acontecendo. E para nós encerrarmos aqui no versículo 13: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós,
que são a vossa glória. Olha o apóstolo Paulo, como ele encerra essa parte aqui. Né? Ele não vai concluir a carta dele, a gente está concluindo esse bloco aqui que a gente está estudando. Como que ele fala? Ele fala que não é para os irmãos efésios desfalecer diante das tribulações que ele estava passando, mas pelo contrário, a tribulação que ele estava passando é para a glória do Senhor. A tribulação que ele estava passando era algo do qual os efésios deveriam entender que o nome do Senhor estava sendo glorificado. Porque afinal de contas, os efésios haviam recebido a mensagem de salvação, os gentios estavam recebendo a mensagem de salvação. Então, por mais lutas que venhamos passar, tribulações, provações, nós devemos entender que o nome do Senhor também estará sendo glorificado. Por isso nós devemos mostrar, exatamente nesse momento que estamos passando hoje, aonde o mundo está um caos, aonde tudo está paralisado, aonde as pessoas estão amedrontadas, é nesse momento que eu e você vamos mostrar para o Senhor Jesus que a nossa fé está exclusivamente nele. É neste momento que nós vamos mostrar que realmente nós temos compromisso com o Senhor. É neste momento que realmente nós vamos declarar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é soberano, que Jesus Cristo está no controle de todas as coisas, e nós devemos entregar nossas vidas nas mãos dele, porque não vai adiantar nós ficarmos preocupados, ansiosos, porque se você ficar ansioso, essa ansiedade vai mudar alguma coisa? Vai acrescentar algo? Ela pode acrescentar algo negativo, mas nunca para melhorar. Então, por isso, não fique ansioso, não fique desesperado ou preocupado, mas confie no Senhor. Entregue a sua vida na presença do Senhor, coloque a sua casa, o seu lar, sua família diante do Senhor, e Ele está cuidando de cada um de nós. Ele fala lá em Mateus capítulo 6, que se a gente buscar Ele em primeiro lugar, Ele vai cuidar de nós. Da mesma forma que Ele cuida dos passarinhos, da mesma forma que a flor no campo ela nasce, né? Da mesma forma que existe a natureza e tudo está aí diante dos nossos olhos, e Deus cuida de tudo, você acha que Ele não vai cuidar de mim, de você? Nós somos a herança de Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Nós somos a herança do Senhor. Por isso você tem que acreditar nessa palavra. Não é a minha palavra, mas é a palavra do Senhor. É esta palavra que permanecer por toda a eternidade. Glória a Jesus. E sem glória, ou seja, sem sofrimento, né? Não vai haver glória. Só vai haver a glória se houver lutas, batalhas, né? Tribulações. E quando nós passarmos por essas lutas, por essas batalhas, por essas tribulações, então nós receberemos a coroa da glória. Eu gostaria que você agora, aí na sua casa, fechasse os seus olhos. Nós iremos orar mais uma vez, agradecendo a Deus por esta palavra. Espero que você tenha sido abençoado aqui nesta manhã. Espero que o Espírito Santo de Deus tenha ministrado ao seu coração, porque eu tenho certeza que nós estamos sendo fortalecidos pelo Senhor, nesses momentos de batalha, nesses momentos de luta, nesses momentos onde a nossa fé está sendo desafiada. Gostaria que você fechasse seus olhos, colocasse diante do Senhor o seu coração, o seu pedido. Se porventura você está com o seu coração ansioso, preocupado, coloque agora tudo diante do altar. Faça conforme o apóstolo Paulo diz, aqui no versículo 12. Tenha ousadia, ou seja, tenha confiança de entrar agora no trono, diante do trono. E eu tenho certeza
certeza que o Senhor está nos ouvindo, porque Ele disse que estaria. Ele disse que estaria. Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ó Deus Todo-Poderoso, queremos te louvar, te exaltar e bendizer o teu santo nome. Queremos te agradecer por essa palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações. Queremos te agradecer por tão grande amor, ó Pai. Queremos te agradecer, meu Pai, por tão grande mistério que foi revelado a nós. Queremos te agradecer porque hoje fazemos parte da igreja, do corpo do Senhor Jesus. Queremos te agradecer, Senhor, porque hoje temos o livre acesso ao teu trono. Queremos te agradecer porque neste momento agora estamos diante da tua presença e eu tenho certeza que o Senhor está nos ouvindo. Por isso, Pai, quero pedir ao Senhor agora, abençoa cada um dos meus irmãos, cada um dos meus irmãos que estão aqui conectados, ó Pai, cada um desses que estão aqui participando conosco dessa live. Alcança as suas casas, alcança as suas famílias. Ó Deus, traz a tua proteção, o teu cuidado. Cobre, meu Pai, cada família com teu sangue. Cobre cada lar com teu sangue. Coloca os teus anjos guerreiros com a espada de fogo ao redor de cada um dos teus filhos. Guarda-nos, ó Pai. Guarda-nos debaixo da tua mão toda poderosa e protetora. Deus, que o Senhor possa suprir as necessidades de cada um. Deus, que venhamos entregar diante do Senhor as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Oh Deus, entregamos diante de Ti. O Senhor sabe que somos pó, o Senhor sabe que somos pequenos demais. O Senhor conhece a nossa estrutura. Por isso nós nos rendemos aqui diante da Tua presença. Queremos, ó Pai, Te pedir, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, perdoa os nossos tropeços, perdoa, Senhor, muitas vezes a nossa negligência. Deus, nos perdoa, nos lava com teu sangue, tenha misericórdia de nós e nos ajuda. Deus, eu peço que o Senhor possa nos ajudar a viver na tua presença, a buscar a tua face, que possamos realmente viver como igreja, como uma igreja que está aguardando o Senhor Jesus, que possamos viver como a verdadeira noiva, a noiva de Cristo, que está aguardando Cristo nos ares. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, nos capacita. Ó Deus, e enche-nos com a Tua graça, enche-nos com o Teu poder, enche-nos com o Teu Espírito Santo. E neste momento, ó Pai, nós tomamos posse do poder e da autoridade que o Senhor nos outorgou, lá em Lucas capítulo 10, versículo 19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e contra toda a força do inimigo, e nenhum dano vos causará. Neste momento nós tomamos posse desse poder, nós tomamos posse dessa autoridade, para declarar que toda seta de Satanás, toda seta do inimigo, tudo aquilo que o diabo tentar fazer contra nós, está sendo quebrado, está sendo frustrado, está sendo lançado por terra, está sendo anulado agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, estamos declarando isso na autoridade do nome do Senhor Jesus, que as maquinações de Satanás e seus demônios contra as nossas vidas estão sendo canceladas agora no mundo espiritual, nas regiões celestiais, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. E declaramos a tua igreja guardada, protegida pelo teu sangue, e declaramos o agir sobrenatural do teu Espírito Santo, que o Senhor possa estar conosco a cada dia, a cada momento, a cada instante, e que possamos aprender, tirar grandes lições dos momentos que estamos vivendo nos dias atuais. Ó Deus, eu te louvo e te agradeço mais uma vez, porque temos a certeza que o Senhor ministrou nas nossas vidas, e eu tenho certeza que cada família aqui está sendo abençoada, e cada família aqui foi tocada pelo teu Espírito Santo. É no nome de Jesus que eu oro e eu te agradeço, para a tua glória. Amém e amém. E eu gostaria aqui de passar um recado, que às 19h30 vai haver outra live, né? Às 19h30 mesmo, né? Ou 9 horas.
Às 19 horas, então desculpa. Às 19 horas haverá outra live. Então, esteja conectado. Esteja aí com seu coração sedento, para que às 19 horas estejamos juntos, né? Outro pastor, né? Outro servo do Senhor estará trazendo esta mensagem, né? Às 19 horas. E que juntos possamos estar conectados aí pelo Facebook, aí pela internet. Então, que Deus te abençoe, te conceda aí um domingo abençoado, uma semana de vitórias, no nome de Jesus. Amém.